lá. Aqui, a gente tem a resolução da sua prova de física, tá? Aqui você vai ter uma... Agora eu não vou lembrar de cabeça qual foi a nota que eu coloquei lá para você, depois eu vou estar olhando. Mas a sua nota foi acima da média, tá? Não se preocupe. Então, aqui resolvendo a nossa prova. A questão 1 falava o seguinte: se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, um corpo com excesso de elétrons, pode-se afirmar que, daí tem as alternativas, ele permanece neutro, ele adquire carga positiva, ele adquire carga negativa, ou ele neutraliza eletricamente o outro corpo. Então, quando um corpo neutro ele é colocado em contato com um corpo carregado eletricamente, as cargas do corpo carregado, elas vão passar para o corpo neutro. Então, dessa forma, ambos os corpos eles vão ficar carregados com cargas iguais. Então, nesse caso, como se trata de um excesso de elétrons, após o contato, ambos ficarão com uma energia negativa, vão ficar com uma carga negativa. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Ele vai adquirir uma carga negativa, tá? Acho que eu acertei essa. Agora eu não vou lembrar. Se eu não me lembro. É muita prova na cabeça, então eu não vou lembrar a resposta. Tá certo que só você fez essa, mas eu tenho todos os outros anos para corrigir, então eu não vou lembrar a resposta. 2. Da palavra grega elétron, derivam-se os termos de eletrização e eletricidade, e entre outros. Então, aqui ele está pedindo para analisar as afirmativas sobre alguns conceitos de eletrostática. Alternativa 1 fala que a carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante. Isso conserva-se. Alternativa 2 fala que um objeto neutro, ao perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. E a afirmativa 3 fala que, ao se eletrizar um corpo neutro, por contato, esse fica com carga de sinal contrário àquele corpo que o eletrizou. Então, é correto apenas o que é contido em 1 ou 2, 1 ou 3, 2 ou 3, ou na 1, 2 e 3. Então, quando a gente fala do princípio da conservação de carga, a soma algébrica das cargas elétricas de um sistema isolado é constante. Então, a afirmativa 1, ela é correta. Um corpo é neutro quando ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando um objeto neutro ele perde elétrons, ele passa a ter mais prótons, ou seja, excesso de cargas positivas. Pode-se, então, concluir que esse corpo ele vai ficar eletrizado positivamente. Então, a alternativa 2, ela também é correta. Quando a gente tem um corpo neutro e ele é eletrizado por contato, ele vai adquirir uma carga do mesmo sinal do corpo que o eletrizou. Então, por esse conceito, a alternativa 3, ele é incorreta, tá? Então, só a afirmativa 1 e 2 são corretas, que no caso é a letra B. 3. 3 corpos denominados X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Y e o Y repele Z, a gente consegue afirmar que o correto é a letra D, que X e Z vão ter cargas de sinais diferentes. Por quê? Porque X atrai Y e o Y repele o Z. Então, se o Y ele está repelindo o Z, quer dizer que eles têm cargas opostas. E se
o X está... Espera aí que eu me embolei. Vou começar de novo. X e Z têm cargas de sinais diferentes. Então, os opostos, eles vão o quê? Eles vão se atrair. Então, X e Y são opostos e assim Y está repelindo o Z. Então, portanto, a gente consegue afirmar que X e Z vão ter cargas de sinais diferentes. Ou seja, um vai ser positivo, um vai ser negativo ou vice-versa, tá? Uhum. Número 4. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais. Aí é um conceito que a gente viu na aula. O correto é a letra E. Quando a gente tem eletrização por atrito, ele vai ficar com sinais contrários. Quando a gente tem eletrização por indução, eles ficam iguais, tá? E quando a gente tem atrito é contrário, quando a gente tem contato é igual e quando a gente tem indução são contrários. Então, portanto, o correto é a letra E. Uhum. Aqui era para você calcular o circuito. Então, num circuito abaixo, a gente tem associação de 4 resistores em série, sujeitos a uma determinada DDP, diferença de potencial. Então, determine o valor do resistor equivalente dessa associação. Então, como ele falou que os resistores eles estão em série, era somente somar os 4 valores. Então, era somente somar 10 mais 15 mais 30 mais 45. Portanto, a resistência equivalente vai ser igual a 100. Na 6, eles falam que 2 resistores, R1 e R2, eles valem meio cada um. E eles estão ligados em série. Em paralelo com esses resistores, há um resistor R3 com valor de 0,25 ohms. Então, ele pedia para determinar a resistência equivalente dessa associação de resistores. Então, o primeiro passo era calcular a resistência que estava em série e depois a gente calcula a resistência que está em paralelo. Então, para a gente calcular a resistência em série, é só a gente somar. Então, a gente tem 2 resistores, cada um valendo 0,5. Então, 0,5 mais 0,5, o R vai ser igual a 1. E como a gente calcula a resistência equivalente? A gente calcula o valor do resistor vezes o R dividido pelo valor do resistor mais o R. Então, portanto, a resistência equivalente aqui vale, no caso, 0,2. Marque a alternativa correta. Todos os ímãs possuem 2 polos, o polo norte e o polo sul. O polo sul é positivo de um ímã, enquanto o norte é negativo. B. Ao quebrar um ímã, os seus polos são separados, passando a existir apenas um ímã positivo e outro negativo. C. Ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles vão se repelir. Quando polos diferentes aproximam-se, eles vão se atrair. E D. Os materiais ferromagnéticos são os que não podem ser atraídos por ímãs. Então, de todas essas alternativas, a alternativa correta ela vai ser a letra C. Por quê? Porque os polos iguais de um ímã eles vão se repelir e os diferentes eles vão se atrair. A letra A, ela está incorreta, por quê? Porque ela afirma que o polo sul do ímã é positivo e o polo norte é negativo. O certo é o contrário, tá? É que o polo norte é positivo e o sul é negativo. A alternativa B, ela está incorreta, por quê? Porque ela afirma que quando um ímã é quebrado, os seus polos são separados.
Então, a gente estudou o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos e não é possível encontrar um ímã apenas com um polo norte ou apenas com um polo sul. Independente do tamanho do ímã, ele sempre vai ter os dois polos, o polo norte e o polo sul. E a opção D está correta, por quê? Porque, como o próprio nome já diz, os materiais ferromagnéticos, eles sim são atraídos por ímãs, tá? É correto ou incorreto? Hã? É É que você incorreta, falou porque aqui, correta, ó, mas aí tá incorreto. não, é incorreta, porque os materiais ferromagnéticos são os que não podem ser atraídos por ímã. Isso é falso, porque eles podem sim ser atraídos por ímãs, tá? Uhum. 8. Explique a teoria que a Terra é considerada um grande ímã. Então, em 1600, o William Gilbert ele relatou em sua obra que, segundo as deduções daquela época, a Terra se comportava como um gigante ímã, porque em seu interior existe um material permanente e magnético. Ou seja, a Terra ela nunca perdeu o seu magnetismo. Então, daí vem todo também aquele conceito do polo norte geográfico e do polo sul geográfico, tá? Então, esse estudo ele é constante, ele ainda está em evolução, mas a Terra ela é considerada como um grande ímã. Explique o que é a radiação gama e como ela pode ser nociva e benéfica aos seres humanos. Então, a radiação gama, ela é o tipo de radiação que ela tem a maior capacidade de penetrar profundamente na matéria. Ou seja, se tratando do corpo humano, ela consegue penetrar facilmente nos nossos tecidos. Então, quando o nosso organismo ele acaba sendo exposto a esse tal tipo de radiação, as células elas podem ser afetadas e elas podem acabar sendo danificadas. Isso falando de célula saudável. Se a gente for levar em consideração células cancerígenas, por exemplo, a radiação ela acaba sendo benéfica ao tratamento, que é o que a gente já discutiu na aula, que é o tratamento de radioterapia. Então, essa radiação ela acaba também destruindo as células cancerígenas. Porém, ela tem que ser administrada com muito cuidado, porque ao mesmo tempo que ela pode acabar destruindo as células cancerígenas, ela pode também acabar destruindo as células saudáveis. Então, ela tem que ser utilizada com ponderação, né? Ou seja, com cuidado. E a 10. Fale sobre como a luz solar é composta por radiações que estimulam os órgãos da nossa visão. A luz solar, ela é a fonte de radiação que nos envolve. Então, ela é constituída por radiação de comprimentos de ondas diversas, que constituem o chamado eletromagnético, sendo parte da luz visível e a luz infravermelha a parte invisível. E a gente também tem nesse conceito os raios ultravioletas. Então, quando a gente fala da luz visível, ou espectro visível, ele é o conjunto de ondas eletromagnéticas que, ao penetrar aos nossos olhos, eles podem sensibilizar a nossa retina e, assim, desencadear o que é o mecanismo da visão. Então, essas ondas, como qualquer outra radiação eletromagnética, elas são originadas por cargas elétricas oscilantes. Então, essas cargas elétricas oscilantes, elas estimulam a nossa retina e então a gente é capaz de enxergar, tá? Então, essa foi a nossa prova de física. Você tem alguma dúvida a respeito de alguma questão? Não. Não mesmo? Mas, tipo, nas de escrita eu coloquei algumas coisas parecidas. Aí eu Bom, não sei. na verdade, é aquilo que a gente discutiu na prova de química. A sua resposta ela não precisa estar exatamente igual à minha.
Mas se ela atendeu ao enunciado, tudo bem, eu já considero. Mas ela não precisa ser exatamente igual ao que eu escrevi. Então, quanto a isso, fique tranquila, tá? Tá. E aqui nós temos o nosso R22 de Física. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui. Tá enxergando bem? Tô. Tá mesmo? Uhum. Então, vamos lá. Então, começando o nosso R22 de Física. O primeiro conceito, né, que a gente vê um pouquinho em física é o movimento retilíneo uniforme, que a gente conhece como MRU. Então, esse movimento, ele é o movimento mais simples descrito por um objeto. Ele é caracterizado pelo movimento unidimensional com uma velocidade constante. Então, ele é caracterizado pela ausência de aceleração, tá? Então, aqui a gente tem que relembrar uns conceitos fundamentais aí. Primeira coisa é o referencial. Então, o que é o referencial? Como o próprio nome já diz, ele tem um ponto de referência. Então, o movimento ele vai acabar se tornando relativo. Como assim? O referencial. Quando uma pessoa está dentro de um carro, viajando por uma estrada, ela está em repouso ou em movimento? Então, Repouso. para a gente... É repouso. Então, só que é necessário definir o referencial ou sistema adotado. Então, pensa o seguinte, o movimento ele é relativo. Então, um corpo ele está parado ou em repouso se a sua posição não varia no decorrer do tempo em relação a um referencial, ou seja, em relação a um ponto de referência, perdão. Então, um corpo ele está em movimento caso a sua posição ele varie no decorrer do tempo em relação a um referencial, ou seja, a um sistema de referência. Então, agora vamos mudar o exemplo. Ó, em uma viagem, a pessoa que está dentro de um ônibus, ela encontra-se em repouso em relação ao motorista do veículo. Por quê? Ao passo que, para uma pessoa parada numa beira da estrada, ela vê o ônibus passar. E o passageiro, ele se move junto com o ônibus. Então, os povos antigos, eles acreditavam que o Sol, ele se movia ao redor da Terra. Então, de fato, um observador na Terra, sentindo o chão firme aos seus pés, avalia que a Terra ela está estática, ou seja, ela está parada. E é o Sol que está em movimento. Então, o Sol está no movimento, nascendo no leste e se pondo a oeste todos os dias. No entanto, se houvesse um observador no Sol, ele ia perceber que a Terra ela se movimenta ao redor do Sol. Então, a gente consegue concluir, com todos esses exemplos, que os estados de movimento e repouso dos corpos, eles são relativos. Por que eles são relativos? Eles são relativos ao referencial adotado. Quando eu falo, tipo, um objeto está à esquerda, aí você vai falar assim, mas está na sua esquerda ou está na minha esquerda? A minha esquerda é diferente da sua esquerda. Então, a gente sempre tem que adotar um referencial. Então, se eu falar para você, olha, Isa, o objeto está à minha esquerda. Então, a minha esquerda, ele é um referencial. Então, você vai saber onde está. Agora, se eu só falar para você que está na esquerda, mas você vai falar, mas está na minha esquerda ou na sua esquerda? Aí a gente não vai saber. Então, a gente sempre tem que ter em mente que é relativo referente a um referencial. Ou seja, a gente tem que adotar um referencial para a gente conseguir resolver a questão. Quando a gente fala de trajetória, a trajetória, ela se trata do caminho descrito por um corpo em movimento.
Então, quando a gente fala de trajetória, é necessário estabelecer uma origem, ou seja, um ponto de partida, no qual começa-se a contar as posições desse móvel, além de uma orientação para indicar em qual sentido essa posição vai aumentar ou vai diminuir. Então, aqui, ó, a gente tem uma trajetória de um caminhãozinho. Então, aqui, ó, ele começou no ponto zero. Então, se ele começou aqui, a gente fala que é a origem dessa trajetória. Note que aqui, ó, no final, ele tem um maisinho. Então, quer dizer o quê? Que ele está indicando em qual posição esse caminhão ele vai aumentar a trajetória. Então, se eu tenho um maisinho aqui, ó, quer dizer que o meu caminhãozinho está aumentando de posição conforme ele vai para frente, tá? Então, aqui a gente tem a representação esquemática de uma trajetória na qual as posições estão definidas em quilômetro. Então, aqui, ó, a gente tem menos 50 quilômetros, menos 20, mais 50. O zero é o que a gente vai chamar de ponto de origem. Então, se a minha trajetória ele for aqui, ó, para a direita, então as posições vão ser positivas. Se a trajetória seguir para a esquerda, as posições elas vão ser negativas, tá? Então, aqui a gente tem a seta e a gente tem a orientação da trajetória. Então, indica que a orientação da trajetória ela está seguindo para a direita. Então, o meu deslocamento vai ser uma posição positiva. Aqui a gente vai relembrar um pouquinho de deslocamento escalar e variação do espaço. Quando a gente fala de deslocamento escalar ou variação do espaço, é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um objeto. Existem, porém, infinitas maneiras de ir de uma posição a outra, todas elas envolvendo diferentes valores para uma certa distância percorrida. Então, embora pareçam ter o mesmo significado, a distância ela é percorrida e o deslocamento escalar são conceitos diferentes. Então, por exemplo, vamos seguir o seguinte exemplo. Suponha que uma pessoa saia da sua casa, que se encontra no marco de 200 metros de uma rua, e caminhe em direção à casa do seu vizinho, que está na posição de 450 metros da mesma rua. Ao chegar ao seu destino, ele resolve voltar e visitar o outro vizinho, que se encontra na posição de 300 metros. Então, qual que vai ser o deslocamento escalar da pessoa? O deslocamento escalar, ele é caracterizado pelo ΔS. Relembrando que a letra grega delta, ela sempre significa variação. Então, quando a gente fala de ΔS, a gente está falando da variação de espaço. Então, essa variação de espaço, ela vai ser o quê? O ΔS da ida mais o ΔS da volta. Então, portanto, o meu ΔS vai ser 250, porque de 200 para 450 dá 250. Menos 150. Por quê? Porque ele voltou aqui. Então, portanto, esse deslocamento ele vai ser igual a 100 metros. E a distância percorrida? A distância percorrida, ela é obtida pela expressão da ΔS de ida mais o ΔS de volta. Portanto, vai ser 250, que ele andou até aqui, depois ele andou mais 150 de volta. Então, portanto, essa distância vai ser de 400 metros. Então, o deslocamento escalar é de 100 metros, porque ele foi e voltou, e a distância percorrida é a somatória, como o próprio nome já diz, da distância que ele percorreu, perdão.
Então, vai ser de 400 metros. Quando a gente fala de velocidade escalar média, a velocidade escalar média ela é caracterizada por Vm. É a razão entre a variação do espaço e o intervalo de tempo do percurso. Então, a minha velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT, ou seja, o espaço menos o espaço final e o tempo menos o tempo inicial. Então, vamos ver esse exemplo. No cálculo da velocidade escalar média, deve-se levar em conta o tempo total do movimento. Então, vamos supor que, em uma viagem ao Rio de Janeiro, ΔS é igual a 420 km. Um ônibus saia da rodoviária de São Paulo às 10 horas e faça uma parada de 0,5 horas para que os passageiros tomem um lanche e cheguem ao seu destino às 17 horas. Então, o cálculo da velocidade média do ônibus levará em conta o tempo total do trajeto, ou seja, o tempo gasto na parada vai ser incluído. Então, assim a gente tem a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, meu ΔS está aqui, ó, 420 quilômetros. E o meu ΔT vai ser a variação do tempo, ou seja, vai ser de 7 horas. Então, portanto, 420 dividido por 7 quer dizer que a velocidade média desse ônibus é de 60 km por hora, tá? Aqui, ele está relembrando um pouquinho o conceito de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Não sei se você lembra. Mais ou menos. Aqui, ó. 1 metro por segundo é igual a 1 sobre 1000 quilômetros e 1 sobre 3.600 hora. Lembrando que a hora tem, né, 3.600 segundos. Então, aqui, ó, 1 sobre 1000 vezes 3.600 sobre 1 quilômetros por hora. Então, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Isso aqui só relembrando um pouquinho, né, sobre a transformação de algumas unidades. Tá. Aqui a gente tem a classificação dos movimentos quanto ao sentido do deslocamento do móvel. Como assim? Se o móvel ele se desloca a favor da orientação da trajetória, os seus espaços eles vão crescer com o passar do tempo e, portanto, o espaço final ele vai ser certamente maior do que o espaço inicial. Então, desse modo, o deslocamento ΔS ele vai ser positivo, assim como a sua velocidade. Então, quando a gente fala que a gente tem um movimento progressivo, o nosso deslocamento ele vai ser positivo. Então, no meu V0 aqui, ó, ele estava a andou 0 quilômetros e ele estava a 30 quilômetros por hora. Então, a 30 quilômetros por hora, ó, ele conseguiu 2 quilômetros, 4 quilômetros, 6 quilômetros. Então, desse modo, o deslocamento ele sempre vai ser positivo. Quando ele fala de movimento retrógrado, quer dizer o quê? Que a posição dele vai ser negativa. O sinal da velocidade, ela não vai dar informações sobre a rapidez do móvel. Ela serve apenas para indicar o sentido do movimento. Então, aqui, ó, a gente tem, nota que a gente tem menos 30. Então, quando o deslocamento ele é negativo, a gente fala que a gente tem um movimento retrógrado, tá? Então, caso o móvel se desloque contra a orientação da trajetória, a posição final ela vai ser menor do que a inicial. Sendo assim, o deslocamento do ΔS, como a sua velocidade, vai ser negativo.
Então, é possível classificar os movimentos quanto ao sentido do deslocamento móvel. Então, como eu disse, quando a gente tem V maior que zero, o movimento vai ser progressivo. Quando a gente tem V menor que zero, o movimento ele vai ser retrógrado. Aqui a gente tem aceleração escalar média. Aceleração escalar média é quando varia o valor da velocidade de um corpo em movimento. Então, a gente diz que ele tem uma aceleração escalar, que pode ser calculada pela razão entre a variação da sua velocidade instantânea, que é aquela que a gente obteve em um ΔT muito pequeno, e o intervalo de tempo que vai ser gasto nesse percurso. A unidade da aceleração escalar média no SI é metros por segundo. Então, quando a gente tem aceleração escalar média, a gente tem, de novo, ΔV dividido por ΔT, ou seja, a variação de espaço dividida pela variação de tempo. Então, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, e o tempo final menos o tempo inicial. Então, a figura a seguir indica como variam os deslocamentos de uma pessoa em movimento. Então, eles vão ficando cada vez maiores, ainda que o intervalo de tempo ele seja o mesmo. Então, é possível concluir que existe uma variação de velocidade, ou seja, a pessoa ela está acelerando. Então, se a gente supor que no instante inicial ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo, e depois de 20 segundos sua velocidade tenha passado de 7 metros por segundo, a aceleração do seu movimento ela vai ser calculada por 7 menos 2, que é a diferença da velocidade, dividido por 20, porque a gente tem o tempo aqui de 20 segundos. Portanto, a aceleração dessa pessoa vai ser de 0,25 metros por segundo, o que vai representar um aumento de 0,25 metros por segundo a cada segundo do movimento que essa pessoa vai percorrer, ok? Uhum. Bom, Isa, acho que por enquanto aqui foi muita informação, então eu vou parar a aula de hoje por aqui. Então eu vou escolher uns exercícios dali para você estar resolvendo. A gente resolve eles na nossa próxima aula e tira todas as nossas dúvidas para a prova. Tudo bem até aqui? Tudo. Tudo mesmo? Uhum. Tudinho. Então, beleza, certo? Então, eu vou passar os exercícios para você fazer via plataforma. Aí, na nossa próxima aula, a gente discute eles para você estar fazendo aí a nossa avaliação bimestral. Beleza? Beleza. Se atente aos prazos. Não esqueça dos trabalhos bimestrais, tá? E eu vou ver o que aconteceu com a sua nota de física. Beleza? Tá. Uhum. Então, a gente se vê na nossa próxima quarta-feira com a nossa live de Química. Tá bom, então. Boa semana, Isa. Obrigado, você também. Daí a gente se vê quarta-feira na nossa aula de Química.